vou até para a próxima. Questão 20. Considere o seguinte arranjo de medição aplicado a um circuito estrela equilibrado com neutro. Fase R, fase S, fase T, neutro. Então, nós temos medição de corrente na fase R, a medição de tensão fase R neutro ou somente R, e medição de potência ativa na impedância ligada entre a fase R e o neutro. Potência ativa. Por meio desse arranjo de medição, é possível determinar a fase em relação ao neutro. Não dá nem para entender por que motivo você faz a medição. Você não mede a fase em relação ao neutro, você mede a tensão em relação à tensão de neutro, a fase da tensão em relação à fase da tensão. A pergunta, eu não consigo dizer porque está errado, de tão errado que está. Tão sem sentido. A frequência de indução do circuito. Tendo potência ativa, tensão e corrente, você não consegue saber a frequência. Esses valores aqui podem ser dados para um circuito de 50 Hz ou 60 Hz. Por esses valores anotados, só eles, eu não sei dizer a frequência. Então você não consegue determinar a frequência. O erro de fase causado pela carga. De novo, tão sem sentido que eu não consigo dizer que sentido ele pretende dar. Erro de fase, carga não causa nenhum erro de fase. Para você considerar alguma coisa um erro de fase, tem que dar uma referência para dizer o que é erro de fase. Não tem sentido. Por exclusão, só pode ser o item D. Mas será que o item D é verdadeiro? Ele diz que pode calcular o fator de potência. Fator de potência é potência ativa sobre potência aparente. Não calcula a potência aparente, mas você pode calcular, não se mede a potência aparente, mas você pode calcular a potência aparente. Tensão vezes corrente. Então você tem sim as três variáveis aqui, ó. O atímetro lhe dá a potência ativa, o voltímetro lhe dá a tensão e o amperímetro lhe dá a corrente, e você consegue de fato saber o fator de potência dessa carga.